sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares analisaram um projeto do deputado Luiz Paulo que estabelece que as propostas que tratem da concessão ou ampliação de incentivos fiscais e que representem renúncia de receita para o Estado devem ter metas anuais de desempenho e estabelecer critérios objetivos de avaliação anual de cada programa criado ou ampliado. A avaliação do cumprimento das metas caberá ao Tribunal de Contas do Estado. Os incentivos ou benefícios fiscais não poderão ultrapassar o prazo de 5 anos de vigência, prorrogáveis por períodos iguais e sucessivos. O texto recebeu 30 emendas e retornou às comissões. O Estado deixa de arrecadar cerca de 10 bilhões de reais por ano, função dos incentivos fiscais concedidos. E não tem meta de desempenho, não tem quase controle nenhum sobre geração de emprego, sobre renda, sobre se o produto vai diminuir o preço. E o regime de recuperação fiscal determinou que esses incentivos ao longo dos anos fossem diminuindo. E, na verdade, eles continuam aumentando. Então, com esse projeto de lei, nós queremos que tenham metas específicas, que tenham uma política de desenvolvimento regional para ser definidora dessas metas, que se durante 3 anos seguidos aquelas empresas beneficiadas não cumprirem 75% das metas, percam os benefícios fiscais e, perdendo os benefícios fiscais, não possam tê-los pelo menos durante 5 anos, para que exatamente nós possamos ter planejamento e rigidez nesse controle. Pessoas diagnosticadas com audição unilateral podem ser consideradas pessoas com deficiência para efeito de ingresso na reserva de vagas para cargos e empregos públicos. A proposta do deputado Felipe Soares recebeu uma emenda. Os consumidores residenciais de energia elétrica poderão parcelar as contas em até 12 vezes. Para fazer jus ao benefício, o consumidor terá que pedir até 3 dias depois do vencimento da conta. O projeto do ex-deputado Nilton Salomão recebeu 2 emendas. A lei que trata dos estágios para estudantes do ensino médio profissionalizante ou do ensino superior pode ser alterada. A ex-deputada Inês Pandeló incluiu no texto a obrigatoriedade de reserva de 5% das vagas de estágio em instituições públicas estaduais para alunos matriculados em escolas e universidades estaduais e municipais que tenham cursos profissionalizantes. A matéria recebeu 2 emendas. O Rio de Janeiro pode ter um programa de apoio aos portadores de esclerose múltipla. Entre as metas do programa estão a realização de exames para diagnóstico e tratamento da doença, capacitação dos profissionais da rede pública de saúde e criação de uma rede de apoio psicológico para os pacientes e familiares. O texto da ex-deputada Miriam Rios recebeu uma emenda e retornou às comissões. As contas de água podem ter um alerta sobre a importância do Rio Paraíba do Sul. O projeto do ex-deputado Nelson Gonçalves recebeu uma emenda e retornou às comissões. O uso de protetor descartável em estetoscópios pode se tornar obrigatório. A regra vai valer para profissionais de saúde que fazem atendimento em consultórios, postos de saúde, hospitais e estabelecimentos similares. A proposta do ex-deputado Dr. José Luiz Nancy recebeu uma emenda e retornou às comissões. Concessionárias de água podem ser obrigadas a manter o abastecimento, excesso por motivo de inadimplência, nas localidades e unidades onde atendem. Quando houver desabastecimento ou interrupção do serviço por mais de 48 horas, as empresas terão que fornecer água potável por meio de carro-pipa. Quem descumprir a regra poderá ser punido. O texto do ex-deputado Átila Nunes recebeu 2 emendas. Estudantes de escolas e universidades públicas podem ter direito a um passaporte cultural. A ideia é garantir a entrada gratuita ou descontos em bibliotecas, museus, parques ecológicos, teatros, zoológicos e centros culturais credenciados junto ao governo do Estado. A matéria do ex-deputado Tiago Mohamed recebeu 5 emendas e volta a ser analisada pelas comissões técnicas. Veículos destinados ao trabalho de cooperativas de catadores de material reciclável podem ter isenção de IPVA. O projeto do ex-deputado Marcelo Freixo, que altera a lei que trata do imposto, foi aprovado. A lei que trata das vagas monitoradas em estacionamentos para pessoas com deficiência e idosos pode ser alterada.
Os deputados Luiz Paulo, Carlos Macedo e o ex-deputado Gilberto Palmares querem alterar o artigo que determina que os funcionários do estabelecimento sejam responsáveis pela fiscalização da regra. Os parlamentares incluem no texto a previsão de cobrança por parte dos responsáveis pelo local de um documento de identidade do usuário que comprove a sua condição antes da abertura das correntes para a vaga. A matéria foi aprovada. É que haja o respeito a essas vagas, né? Elas possam ser monitoradas e possa-se ter algum tipo de documentação comprovadora de que quem está usando a vaga é portador de deficiente, ou através da sua carteira, ou através de um documento colocado no para-brisa do carro, né? Para que ninguém tome esse lugar, e muitas vezes essas vagas são protegidas, para que só essas pessoas também possam abrir essas vagas. No expediente final, o deputado Luiz Paulo falou sobre o recurso que ele apresentou contra o projeto aprovado na Alerj, que concedeu porte de arma a agentes do Degase e outras categorias. Ontem, o deputado Márcio Pacheco deu parecer pela CCJ, acatando 3 emendas e todas 3 com subemendas, e que introduziram porte de arma para deputado, porte de arma para auditor fiscal estadual e municipal, para vigilância da casa, e até mesmo tratou-se de prisão especial. Mas essa sessão houve erro formal, porque a CCJ já havia se reunido sobre esse tema na sala da CCJ no dia 3 de abril, e o relator das emendas foi o deputado doutor Serginho, que votou contrário a todas as emendas. O deputado Voltec votou a favor de uma e eu mesmo votei contrário a todas as emendas. Então o projeto já tinha sido apreciado pela CCJ, a ata da reunião foi publicada no dia 9, então o projeto ontem tinha que começado pela Assembleia apreciando, dando parecer, da Comissão de Segurança Pública. E não havia mais nada de CCJ para ser apreciado. O deputado Chico Machado vai pedir que o governador reveja o decreto que retirou uma auditoria fiscal de Macaé e transferiu para Cabo Frio. Macaé é a 4ª maior cidade que arrecada ICMS no estado do Rio de Janeiro, perdendo só para o Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Niterói e Macaé. Então, é de fundamental importância Macaé, onde tem as maiores empresas offshore, Macaé, onde tem um grande grupo de empresas, e agora, com esse rebaixamento de auditoria fiscal regional para um posto de atendimento, essas pessoas vão ter que se deslocar. Essas empresas, os contadores, vão ter que se deslocar de Macaé para Cabo Frio, andar mais de 100 quilômetros. Com todo respeito a Cabo Frio, que é uma cidade também importante, mas Macaé é uma cidade que é a locomotiva do estado do Rio de Janeiro, já que a principal fonte de recursos do estado é o petróleo. O deputado Alexandre Knoploch disse que vai atuar na Comissão de Transportes da Alerj para que as concessionárias de transporte público prestem bons serviços à população. A grande massa usa o transporte público, somente o transporte ali de massa coletivo, como o trem e o metrô. O que acontece hoje é que as concessionárias desrespeitam o usuário o tempo inteiro. A gente precisa dar dignidade às pessoas. As pessoas, quando pegam o transporte, elas estão indo para o seu trabalho ou estão voltando cansadas do seu trabalho. Então eu pretendo, na comissão de transporte, ser implacável no que tange a cumprir as leis. Eles têm que cumprir as leis. É óbvio que a gente não quer criar nenhum demônio na concessionária. A concessionária precisa ganhar dinheiro, ter lucro. Isso é normal para qualquer empresa. Agora, esse lucro não pode vir a qualquer custo. O último acidente da Supervia foi um absurdo. A Supervia sonega informações e a gente não vai deixar que isso continue acontecendo.